Ouvi dizer que a emoção humana mais antiga e mais forte é o medo. E o medo mais antigo e mais forte é o medo do desconhecido. Falando do meu tempo jogando o jogo da meia-noite, posso dizer com segurança que isso é verdade. Nenhum de nós sabia o que tinha acabado de acontecer com Carlton. Nem queríamos saber. Só de olhar para o rosto magro dele subia um calafrio na espinha, e as vozes ainda estavam falando em uníssono. Um jogador a menos, 4 restantes. Um jogador a menos, 4 restantes. Um jogador a menos, 4 restantes. Eles estavam cantando repetidamente. Coloquei as mãos sobre os ouvidos tentando silenciar, então minha vela se apagou. Eu imediatamente tentei acendê-la novamente quando senti uma mão tocar no meu braço. Olhei para cima instantaneamente e me vi olhando para o rosto de Josie. Estava coberto de pânico quando ela apontou para a porta. Eu apenas acertei a partida quando algo gemeu. Não era uma das vozes. Isso era humano. Um gemido profundo, gutural e feroz de um homem. As vozes cessaram a cantar. Interessante, disse a quinta voz. Parece que tem mais alguém aqui. Houve alguns segundos de silêncio. Então, um tilintar de vidro na porta. Ben, Greg, Josie e eu todos olhamos para isso. Uma garrafa vazia subia lentamente no ar, suspensa por mãos invisíveis que deixavam marcas finas na garrafa. Corre, disse a quinta voz. Então a garrafa balançou no ar antes de cair violentamente no chão. Estilhaçou, vidro brilhando ao luar. Um grito feroz se seguiu instantaneamente. Eu mal me lembro de pegar minha vela e colocá-la fora da cela. Josie foi a primeira a sair e eu a segui. Nós dois empurramos a cadeira de rodas para fora do caminho e ela caiu de lado com um estrondo alto enquanto parte dela rachava. Os cacos de vidro racharam sobre meus sapatos e de meus amigos. Passos pesados ecoavam pelo corredor em nossa direção enquanto um grito horrível acompanhava. Eu lutei para não gritar em pânico. De alguma forma, nenhum de meus amigos também gritou. Josie e Greg estavam correndo pelo corredor na minha frente, sem ousar olhar para trás. Eu queria chamar e implorar para que esperassem, mas a respiração pesada ao lado do meu ouvido me fez parar. Olhei por cima de meu ombro para encontrar o rosto pálido e magro de Carlton me seguindo, seus cabelos brancos contrastando com a escuridão ao nosso redor. Um olhar vazio estava em seu rosto e a vela apagada estava presa em frente a seu peito. Ele passou por mim sem olhar, batendo contra a parede enquanto ele parecia deslizar pelo corredor. Minha vela caiu no chão, a chama se apagando. Inclinei-me para pegá-la, recolocá-la e ouvi uma coisa cair no chão. Ben gemeu de dor. Eu olhei e meu coração caiu. Ben tropeçou na cadeira de rodas, deixando a vela cair. A fumaça flutuava do pavio queimado e apagado. As mãos de Ben apertavam contra o vidro quebrado no chão enquanto ele tentava se levantar e pegou a vela preta. Estilhaços de vidro estavam presos na palma de sua mão, sangue escorrendo por ela. Ele pegou a vela e Ben começou a se levantar. Os passos trovejantes estavam quase em cima de nós. Eu já estava correndo de volta para ajudar Ben a se levantar quando a vela de repente saiu de sua mão girando no chão. Então parou e levantou lentamente no ar. Quando a vela flutuou em curva no ar, Ben já estava de pé e a pegou de volta. Eu olhei com os olhos arregalados quando os passos começaram a dobrar a esquina no final do corredor. Não, disse uma das vozes. Ele não deveria. Regras, disse a quinta voz. Regras devem ser seguidas e não quebradas. Mas como podemos vencer? Não recorrendo a trapaças, disse a quinta voz sussurrando de volta. Agora, jogadores, façam o que eu lhe disse. Corram. À luz da lua, no final do corredor, uma figura enorme e imponente apareceu à vista, encabeçando uma mecha de cabelos. Os gritos ferozes se tornaram um uivo de um animal. Eu corri para a frente e agarrei Ben pelo braço e comecei a arrastá-lo para a frente. Ele me sacudiu e depois deu um passo ao meu lado.
Atrás de nós, o uivo estava se aproximando. O corredor se dividia em 3 direções diferentes em um cruzamento, sem incluir a que já estávamos. Olhei para Benny e apontei o dedo para a direita, e então para ele, ainda correndo. Estávamos tão perto que Benny não precisava ser informado 2 vezes sobre o que fazer. No instante em que chegamos ao cruzamento, ele pegou a direita e eu me virei para segui-lo. Eu fui barrado por uma parede invisível, quase caindo no chão antes que eu pudesse me equilibrar. Benny parou, observando com os olhos arregalados e se virou, prestes a voltar para me ajudar quando eu levantei a mão. O uivo estava quase atrás de mim. Sem pensar, comecei a correr na direção oposta. Olhei para trás uma vez e vi Benny me observando com uma expressão de dor antes que ele corresse na outra direção. Então, sua forma foi obscurecida por uma figura enorme que uivou para mim. Ele me perseguiu por todo o asilo, implacável à sua busca. Não sei como consegui evitá-lo, passava por debaixo das portas quebradas que prendiam em seus cartilhos. Eu juro, eu podia sentir seu hálito quente na parte de trás do meu pescoço, mas ele nunca conseguiu me agarrar. Eu sabia que se suas mãos estivessem em volta do meu pescoço, eu seria pego. Depois que eu passei por outro canto, eu entrei em uma sala abandonada. Seus gritos ficaram distantes. Continuei correndo, ignorando a maneira como meus pulmões gritavam em protestos enquanto eu tentava encontrar um lugar para me esconder. Parei quando passei por um conjunto de portas duplas e me vi no que deveria ter sido a cozinha. Panelas e frigideiras velhas cobriam o chão, junto com facas cobertas de ferrugem escuras, espátulas, colheres grandes de servir e outros utensílios de cozinha que eu nunca soube o nome. Comecei a olhar freneticamente ao redor, tentando descobrir onde me esconder. Abri uma das geladeiras antigas e depois engasguei com o que vi lá dentro. Eram os restos de ratos, cobertos de larvas gordas e contorcidas. Bati a porta por instinto. Ouvi um grunhido à distância, do lado de fora das portas duplas, e depois passos pesados. Eu me repreendi por ter sido tão estúpido. Os passos pesados estavam se aproximando, acompanhados de grunhidos e murmúrios perturbados. Olhei em volta e corri para um dos armários. Abri e me empurrei para dentro. A vela era minha única iluminação. Quando os passos se aproximaram, olhei para a borda da porta do armário. Abri apenas uma fresta para que eu pudesse respirar. A luz da vela estava saindo dela. Sem pensar, soprei a minha vela e me agachei no canto do armário, já cavando meu bolso para os fósforos. Então, as portas se abriram e eu congelei. Eu podia ouvir a voz profunda e gutural do homem louco falando incompreensivelmente. Os passos que atravessaram a cozinha afastaram qualquer coisa em seu caminho. Um ruído de ferrugem quando algo foi quebrado. O bater de uma porta. O desconforto invadiu meu corpo enquanto me agachava dentro do armário. Minhas costas doíam. Os passos continuaram a rastejar por toda a cozinha. Um copo triturou perto de mim e coloquei a mão sobre minha boca para abafar meus suspiros. A fumaça subiu da vela longa e fina na minha mão. Os passos pararam bem na minha frente e uma sombra estava em pé na frente da porta do armário. O murmúrio inteligível diretamente à minha frente carregava um tom distinto de ameaça, desequilibrado, devo dizer. Quando algo embaralhou, a sombra se moveu. Logo abaixo da rachadura, pude ver um pé descalço e imundo de um homem com as unhas dos pés amarelas e infectadas por fungos. Então, o outro pé apareceu, e os dois giraram, parando diretamente em frente ao meu armário. O murmúrio foi substituído por um longo e profundo farejador. Então, algo bateu no topo do armário, mordi minha língua com tanta força que começou a sangrar. Outro estrondo acima de mim, depois várias pancadas. O homem estava batendo e uivando de raiva. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Eu ia morrer aqui. Então, o espancamento parou, assim como os murmúrios. Ouvi atentamente quando ouvi um guincho metálico seguindo por uma porta se fechando. Os pés com unhas amarelas parecendo garras se afastaram. Eu esperei até ouvi-los ficando fracos, o murmúrio inteligível desaparecendo com eles.
Puxei meus fósforos e segurei minha vela firme enquanto colocava a chama no pavio. Eu dei um suspiro de alívio quando a chama ardente estava agora em cima dela. Então, lentamente, a porta do armário se abriu, parando quando estava a meio caminho de mim. A poeira do lado de dentro da porta havia sido perturbada, deixando marcas finas de grafite onde a poeira foi removida. Eu esperei com a respiração suspensa. A porta disparou para a frente e eu estremeci. Ela não se fechou, no entanto. Parou um pouco antes de fechar completamente, a 1 polegada do armário. Eu pulei e larguei minha vela quando meu telefone tocou no bolso. Agarrei instantaneamente minha vela antes que a chama se apagasse, segurando-a perto do rosto enquanto eu pegava o telefone. Era uma mensagem de texto de Josie. Meus amigos e eu tínhamos criado um grupo para facilitar o contato. Não fiquei aliviado ao ver a mensagem de Josie. O que ela enviou fez meu coração gelar. Gente, eu estou no porão e eu acho que posso ouvir alguma coisa. Eu fui o primeiro a enviar uma mensagem de volta. Josie, saia do porão agora. Eu observei os 3 pequenos pontos aparecerem em uma caixa de texto antes da resposta dela. Não posso. Há algo lá em cima bloqueando a porta. Eu posso ouvir uma das vozes sussurrando no topo. Eu acho que está cantando. Engoli em seco quando vi outra mensagem, desta vez inconfundivelmente de Benny. Josie, vou tentar ajudá-la. Greg, Larry, vocês estão com Carlton? Greg respondeu primeiro. Eu pensei que ele estava com um de vocês. Meu coração pulou no peito, então sobriamente enviei outra mensagem. Gente, Carlton não está comigo. Não houve nenhuma caixa de texto com pequenos pontos por alguns segundos quando ela se instalou. Quando vi Benny começar a digitar, aconteceu. Houve um som agudo de raspagem, como pedras sendo arrastadas por um chão metálico. O asilo começou a tremer e cambalear. Não é como se um terremoto estivesse acontecendo sob nossos pés. Isso era diferente. Parecia que era como o asilo estivesse se movendo. Uma voz falou bem perto do meu ouvido. Eles estão mexendo. Então, Josie enviou outra mensagem. Gente, algo está errado aqui embaixo. Algo está realmente errado. Não estou sozinha. Estou com medo. Consigo ouvir algo gritando. Não acho que seja humano. Caramba, Benny, por que você nos convenceu a jogar esse jogo? Benny estava apenas começando a responder quando o tremor parou. Do lado de fora do armário, uma luz verde e maçante entrava pela fenda. Meu telefone tocou e verifiquei a mensagem. Era de Greg. Gente, ele começou. Estou olhando pela janela e acho que não estamos mais na Terra.